reinos, se prostrado, me adorares. A estratégia do diabo, irmãos, em relação ao poder do ministério, agora na vida de Jesus, na tentação, o diabo propõe o seguinte: comece o seu ministério, Jesus. Comece o seu ministério, então, olha só, irmãos. Use o meu poder. Foi a proposta de Satanás. Use o meu poder, porque eu vou te dar toda a autoridade, todo o poder e toda a glória. Basta que você se prostre a mim e me adore. Pensando sobre isso, irmãos, eu fiquei imaginando para compartilhar com os irmãos. Será que é possível desenvolver um ministério influenciado por Satanás, no poder de Satanás? Será que pode existir ministério sob o poder do diabo? Foi a proposta do diabo a Jesus. Eu vou te dar todo o reino, vou te dar toda a autoridade, vou te dar toda a glória, vou te dar todo o poder. Eu vou te dar isso. Se prostrar e me adorares. Já que você não quer realizar o seu ministério no seu poder, comece e realize o seu ministério no meu poder. Foi a proposta satânica. Se o diabo insinuou isso para Jesus, nós devemos admitir a possibilidade de influência maligna no ministério pastoral. Jesus certa vez disse para Pedro, para trás, foi isso? Há muitas coisas que às vezes nós não admitimos, mas que podem ter influência maligna no ministério. Alguns anos atrás, não poucos, um pastor compartilhou comigo, pasmem, ele simulava convites de grandes igrejas para obter vantagem salarial na sua igreja. Compartilhou isso. Eu orei com aquele pastor, conversamos muito. Aquele homem estava exercendo o seu ministério sob a influência e querendo realizar o seu ministério no poder de Satanás. Isso é demoníaco. Fazer isso, meus irmãos, é se prostrar e adorar a Satanás. Isso é desenvolver o ministério pastoral no poder do inimigo. Porque a obra de Deus não pode ser feita com os instrumentos do diabo. Paulo advertiu a Timóteo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de Deus. Pastor querido e amado, e essa pergunta eu estou englobado nela. Tem alguma coisa satânica no seu ministério? Alguma coisa que precisa ser removida e que você está acostumando com ela, mas que não provém de Deus no Senhor? A resposta de Jesus, irmãos, a essa proposta indecorosa
horrível do diabo. A resposta de Jesus foi essa: ao Senhor teu Deus adorarás. Quando Jesus estava dizendo isso, irmãos, dentro da proposta do inimigo, dentro da proposta de Satanás, para que ele pudesse realizar o ministério, Jesus realizar o ministério no poder do inimigo, prostrando-se diante dele, para receber todo o reino, todo o poder e toda a autoridade. Quando Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, Jesus estava respondendo, e aí eu entendo então que assim como o poder do ministério vem da palavra, Jesus estava ensinando aqui que o poder vem da adoração também. Adoração a Deus. Mas a adoração muito mais do que um momento apenas de celebração, muito mais do que isso. Uma vida de adoração. E aí a pergunta é essa, irmãos: como está indo, como vai a nossa vida de adoração, de intimidade, de estar com o Pai, de celebrar a presença do Pai, seja em momento público, de celebração, de ato de culto, quando estamos todos reunidos, ou naquela nossa intimidade, naquele momento em que nós estamos com Deus, com o Senhor na nossa vida, não apenas naquele momento a sós com Deus, que extremamente relevante, mas como está a nossa adoração naqueles momentos de aflições do nosso dia a dia, nos nossos afazeres. A adoração, como a fonte do poder para o ministério, precisa estar presente em todos esses aspectos, irmãos. E às vezes nós temos nos tornado consumidores da adoração. Temos usado a adoração apenas como uma questão de consumo na nossa vida, na nossa igreja, no nosso ministério. A adoração não é entretenimento, não. E eu entendo que mais difícil, talvez, exercício espiritual, talvez seja exatamente o aspecto de aprendermos sobre a adoração. Porque tudo que nós somos e fazemos na vida transparece na nossa adoração, Senhor. O segredo do poder do ministério, Jesus ensina: ao Senhor teu Deus adorarás. E a Ele, quando eu adoro, quando eu tenho intimidade com Ele, quando eu estou na sua presença, quando eu entro na sua presença, permaneço na sua presença, faço a adoração uma maneira de viver, um estilo de viver, flui, vem, permanece, é algo real, palpável, esse poder do Senhor. Por isso, o grande convite do salmista: vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor. Nós estamos permitindo Deus atuar então, irmão, na nossa vida para a adoração. Quero acusar você: se as coisas não estão bem na sua vida, volte para Deus e adore o Senhor. Se as coisas estão difíceis no ministério, querido, adore a Deus, adore o Senhor, porque é dele que vem. Quero terminar. Mas eu quero terminar, irmãos, porque a terceira e última estratégia agora é Satanás. Primeiro, Satanás queria que Jesus realizasse o ministério no seu poder, o poder de Jesus, e Jesus declara que o poder veio da palavra, o poder não era dele, era do Pai. E agora, Jesus é submetido à tentação quando a proposta é para que ele, Jesus, realizasse o ministério no poder do inimigo. Jesus vence aquela tentação
e mostra que o poder vem daqueles que adoram ao Pai e adoram em espírito e em verdade. Mas qual foi a terceira estratégia do diabo? O texto diz assim: então levou a Jerusalém, razão porque a palavra introdutória, levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito assim: aos seus anjos, referindo-se ao Pai, aos seus anjos, ele, o Pai, ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles vão te sustentar nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra, nenhum obstáculo. O diabo estava dizendo para Jesus assim: irmãos, esquece então o teu poder, esquece também o meu. Tenho outra proposta para você. Levando o pináculo dentro de Jerusalém, se tu és filho, lança-te daqui, porque o teu Pai vai dar ordem aos seus anjos para te guardar. A proposta do diabo foi essa: usa o poder do seu Pai. Usa o poder de Deus, então. Já joga. E está escrito. Interessante que Jesus, depois de dizer várias vezes: está escrito, o diabo agora, só nessa vez que diz para Jesus: está escrito. De tanto dizer está escrito, parece até que o diabo virou crente, virou bíblico. Usa o poder de Deus. Irmãos, quem não precisa de poder, por que não aceitar o poder de Deus? Quem sabe, eu diria, agora é diferente. Não é o meu, não é o poder do maligno, o poder de Deus agora é diferente. O diabo é astuto, perigoso, mau. Meu poder não está em usar a Deus, pastores. Isso está lá no texto do Deuteronômio, que é citado em parte, registrado em parte. Meu poder não está em usar a Deus, e sim obedecer a Deus. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem usar Deus. E essa foi a proposta. Por isso, quando diz para que usasse agora o poder de Deus, parece alguma coisa até lógica, boa, agradável. Mas repito mais uma vez que o diabo é astuto, malicioso, perigoso. Muitos estão querendo usar Deus, fazem Deus de servo, esquece que Ele é Senhor. Aliás, no reino só existem dois tipos de pessoas: servo e Senhor. Só no reino dele, só esses dois tipos. Senhor só existe um, sabemos. Então nós somos o quê? Nós somos servos. E quem não vive na condição de servo, isso significa, implica a não vinculação ao reino de Deus. É preciso rever se de fato estamos sendo servos
do reino, ou se nós estamos nos colocando na condição de senhores do reino, querendo usar Deus no nosso ministério, ao invés de entendermos na nossa missão ministerial, pastoral, é Deus que há de nos usar segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, segundo a sua conveniência e segundo a sua soberania. Nós. E aí eu termino, irmãos, esta reflexão. Nas 3 tentações, o objetivo era provar. Prova o poder. Prova. Irmão, Deus é sempre Deus. E nas insinuações e tentações do diabo, foi sempre querendo questionar a identidade de Jesus e propondo que ele já iniciasse o seu ministério sob as condições propostas pelo inimigo e não pelo Pai. Nós pensamos que a nossa identidade é construída, irmãos, externamente. Sou pastor tal, sou pastor da igreja tal, sou isso, sou aquilo. Deus disse para Jesus: esse é meu filho. Glória a Deus. Eu gostaria que você, quando sair daqui, seus afazeres ainda, nós estamos no congresso até sexta-feira, mas você puder sair daqui, meu querido, meu amado, entendendo que o seu ministério e a identidade pastoral não é na sua folha de serviço, ainda que seja importante servir ao Senhor. Não fique frustrado por alguma coisa que você ainda não tenha alcançado, realizado. A nossa identidade ministerial, a nossa identidade com Deus está no fato de sermos filhos e filhos amados do Senhor. Jesus ouviu isso antes de começar o seu ministério público, antes de pregar, antes de curar, antes de fazer qualquer milagre. O Pai já disse: meu filho querido e amado, eu tenho prazer nele. Nós somos servos. E aí, irmãos, sobre o poder, sem poder ou com poder, tem sido muitas vezes as nossas indagações em relação ao nosso ministério. Mas essa é uma pergunta errada, não a melhor. Não é pensar no seu ministério, no meu ministério, no nosso ministério, sem poder ou com poder. A questão não é essa. A pergunta certa é essa: com qual poder? E aí, irmãos, no primeiro verso que nós lemos, diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E no último verso, no 14, diz que Jesus, no poder do Espírito Santo, aí ele começou a fazer, e realizar e a cumprir a sua missão. Porque o poder que vem de Deus, a unção que vem do Senhor, para cumprirmos a nossa missão como pastores, como servos, ministros do Evangelho. E essa identidade, que é fundamental na intimidade, ela é construída no Pai, na filiação ao Pai. Eu sou filho amado, sem ter feito nada, sem fazer nada. Eu sou filho amado. Não precisa fazer nada para saber que é amado do Pai, amado de Deus. Nós precisamos, como pastores, precisamos nos libertar
de alguns cativeiros ministeriais na nossa vida. E é possível se libertar desses cativeiros que muitas vezes estamos. Compreendendo, queridos amados, independentemente daquilo que você faz, realiza o seu ministério. Você será sempre um pastor, um ministro, um servo, sempre amado. Amém. Amém. Curva sua cabeça, querida amada. Aleluia. Curva sua cabeça. Não deixe que haja influência maligna no seu ministério, desviando o propósito do Senhor. Mas entenda que, acima de tudo, a gente resgata a nossa intimidade com o Pai, com Deus. Nessa compreensão, nessa vivência com o nosso Pai, recebendo dele também essas palavras. Você é meu filho amado, você é meu filho querido, querida. Eu gostaria de encerrar a palavra, a mensagem, compartilhar a palavra do Senhor nesta noite, meus colegas. Não porque precisa ser assim. E se você entende que a palavra do Senhor foi bênção na sua vida, no seu coração, trouxe algo renovo para a sua vida, eu quero orar, eu quero viver essa identidade no meu ministério. Não quero forjar uma identidade, não quero ter uma identidade forjada por outros, mas quero viver essa consciência de identidade pelo fato de ser amado. E também eu não quero viver meu ministério entendendo que é o meu poder e jamais no poder do maligno, e muito menos ainda achando que o poder do ministério é quando eu estou usando o Pai, Deus. Mas eu quero compreender, entender que o poder do ministério vem pela palavra. Amém. O poder do ministério vem pela minha adoração a Deus. E eu quero entender que o ministério vem exatamente não em usar a Deus, mas ser usado pelo Senhor. Se você entende que precisa orar nesse momento, eu quero convidar você, fique em pé, onde você estiver, fique em pé para orar. Ore pela sua vida, pelo seu ministério, pela palavra do Senhor, para que ela possa continuar frutificando na sua vida, na minha vida, na nossa vida, vida de cada um de nós. Podemos cantar? Vamos encerrando, e depois eu vou estar orando e entendendo mais os pontos. Cantando e adorando o nosso Deus. Depois estaremos orando, irmãos, agradecendo ao Senhor por essa noite inicial do nosso congresso. Tenho certeza que Deus tem reservado para a gente muitas coisas belas, bonitas, boas, santas, preciosas para a nossa vida na ministração que amanhã o pastor João Soares vai fazer, pastor Carlos Elias e os demais, os irmãos, vão estar ouvindo também aqui nesses momentos. Louvemos. Esquecer
soberano Deus. Que momento agradável, Pai. Esse tempo que é teu, utilizarmos esse tempo que é teu, para vivermos vivendo nesse acampamento. Ó Deus, teu servo orou pedindo ao Senhor que utilizasse da boca do teu servo pregador. E que utilizaste da boca dele, ó Pai, ministrando a nós, que o poder está em nós, o poder está no ministério mais prodigioso, não, o poder está na tua palavra. E fazer uso da tua palavra com reverência, com idoneidade, com seriedade, com profundidade, os milagres acontecem. Nesse tempo de tanta esquisitice, nesse tempo, Pai, de tanta vaidade, de tanto humanismo, Pai, ó Deus, dá uma humildade suficiente e bastante para continuar acreditando na eficácia da tua palavra. O diabo não teme ninguém que acha que pode amarrá-lo ou queimá-lo. O diabo teme a tua palavra, quando exercita com unção, com poder e autoridade. Ó Deus, rege o destino desse congresso. Em cada momento, ó Pai, incutindo em nossas mentes que o poder está na tua palavra. E que utilizasse dela com seriedade, com coerência, ó Pai, milagres extraordinários poderão ocorrer. E tudo isso, ó Pai, não de converter para a tua honra, para a tua glória, para a edificação do teu povo nesse tempo de tantos desafios. Muito obrigado, Deus, pela mesa diretora. Muito obrigado, Deus, por aqueles onde nos ministrar ainda. Utilize-te da boca de cada um para a tua honra e tua glória e para mexer conosco, tratar de questões, ó Pai, e quantas vezes, até por vaidade pessoal, não queremos, ó Pai, que essas questões sejam tratadas, mas trata-as com o poder e a autoridade, que tu tens todo o direito de fazer isso, ó Pai, visando nossos benefícios e para o teu nome, a tua palavra continue tendo livre curso. Eu te peço, Pai, por todos os benefícios, não são meritórios deles, mas, ó Pai, nos conceda por amor, por bondade e graça, em um nome santo, poderoso e todo suficiente, de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Vamos sentar aqui, mais um minutinho só para sentar. Vamos ouvir o pastor Eva cantar uma música, ainda que possa cantar outras em outras ocasiões aqui no nosso congresso. Mas, irmãos, olha aqui, 6h30 amanhã, que se puderem desejar, em nosso jardim de oração, culto de oração pela manhã, 6h30, eles que puderem desejar. Vamos louvar o Senhor. Seja abençoado, diga amém. Irmãos, que coisa linda essa primeira noite. Paulo diz que o ministério é excelente, a gente sabe que é. Mas diz também que nenhum de nós para ele é idôneo em si mesmo, e a gente sabe disso. Só que entre essas duas verdades existem as sutilezas sagradas. Foi o que o pastor nos tratou conosco. Quero registrar Marcelo Nascimento da nossa líder conosco. Muito bem-vindo mesmo. Para mim, particularmente, sempre te vejo mais saudade do Marcos. Com quem vivi 4 anos e foi a nossa igreja e nunca mais. Deus te abençoe. Pastor César está informando que os CDs do Marcelo estão à disposição também. Se quiserem adquirir, vamos fazer o final. Vou dar mais uma música, irmãos, que trata exatamente dessa situação nossa. Deixa, Vital. O CD é todo pastoral. Essa barriga dele. Também. História do pastor tem que ser pastoral. As sutilezas do maligno muitas vezes nos entristecem. Mas contra essa dor sutil, o poeta antigo disse: há um caminho só, confiar em Deus e avançar. Amém, Paulo? Amém, irmãos? Vamos cantar. É a pergunta, né?